Seja muito bem-vindo ao nosso canal Família Comenta e hoje nós vamos revelar para você o quanto nós gastamos no nosso primeiro inverno com essa belezinha, essa coisinha que deixa a casa quente, O mas terror que do dói imigrante. no bolso. O terror do imigrante, e nós vamos revelar para vocês o quanto nós gastamos. E não foi pouco não, viu? Exatamente. O inverno aqui na Itália ele pode ser bem rigoroso, né? O que mais? Não tá legal? O inverno aqui na Itália ele pode ser bem rigoroso, principalmente se tratando do seu primeiro ano, porque você não vai ter muita estrutura provavelmente e nem vai estar adaptado ainda a esse clima, que pode ser assim bem frio mesmo. Realmente, né, na região onde a gente mora, é um lugar bem frio, perto das montanhas, então assim, o primeiro inverno, gente, é realmente dolorido, É frio, né? A gente não está acostumado com essas temperaturas, com o vento gelado. Pois é, gente, e é muito importante a gente, né, você com você mesmo, se alinhar ali, né, e pensar sobre isso, porque o primeiro inverno, você tem que ter em mente que vai acabar gastando, né, bastante, assim. Nós já tínhamos essa ciência, né, tudo bem que a conta deu uma assustadinha, confesso. Não imaginava que ia ser. Mas a gente já tinha uma noção que era um dos custos mais elevados, principalmente o primeiro inverno, né? Uma coisa que é interessante de comentar com vocês sobre essa questão do gás é que, assim, aqui na nossa experiência, né, no que a gente está vivendo, né, é que o gás ele não vem todos os meses. A conta ela não vai vir mês a mês. Aqui no nosso caso, a conta ela vem a cada 2 meses, tá? Então, assim, quando nós chegamos aqui, que foi em agosto, né, a nossa primeira conta que veio de gás, ela chegou em outubro, né? Nessa primeira conta que veio em outubro, nós tivemos um valor de gás que não foi tão alto assim, porque ainda era verão, né? Agosto é o auge do calor. Na nossa casa o gás é o quê? O chuveiro? O gás aqui na nossa casa, ele é o chuveiro, as torneiras e os aquecedores. E o fogão também, né? Não o forno é elétrico, mas as bocas do fogão normais, né? Então assim, a primeira conta ela chegou em outubro, né? Não foi uma conta muito alta, porque ainda não tinha grandes gastos, não era inverno ainda, inclusive, né? A caldaia, né? Que é a central ali ainda estava no modo verão, né? Hoje ela ainda está no inverno, mas vou trocá-la para o verão daqui a pouco. Mas enfim, então em outubro chegou essa primeira conta. Essa primeira conta, ela veio num valor ali mais ou menos de 300 euros. Só que desses 300 euros, teve ali mais ou menos uns 100 euros de taxa de ativação desse gás. Então, de uso do gás, foi mais ou menos uns 200 euros nesses primeiros 2 meses. Né? Era calor, né? Que era calor, ainda era ali o verão, no finalzinho do verão, né? E aí, passando isso, essa primeira conta veio R$300, 200 do uso, 100 da ativação. E aí, na segunda conta do gás, que aí já sim, já era inverno, né? Já estava bem frio, porque pegou ali, novembro, dezembro, frio pra caramba. A gente nem sabia muito como funcionava esse gás ainda, não sabia muito como mexer e tudo mais. Eu achei que ia vir um pouquinho mesmo. Detalhe, tá, gente? No final a gente vai contar pra vocês o que pode fazer diferença, o que nós não pensamos, né? Não tinha como saber, né? A escolha da casa, ela vai fazer muita diferença, né? No valor do gás ali, mas é uma média para uma família de 4 pessoas no tamanho da nossa casa. E depois a gente vai revelar pra vocês. Exatamente, mas assim, daí veio essa conta, já no inverno. Essa conta que veio depois, pegando o inverno, o friozão, veio 600 e poucos euros, né? Então ali de gás, nossa, vou converter isso em real, vai dar R$3.600 mais ou menos de gás. Era uma coisa que a gente não tinha como saber. Eu nunca tive aquecimento a gás no Brasil, eu não sabia como funcionava essa máquina. Depois a gente vai aprendendo mais ou menos como funciona aquilo e tenta, né? Também tem uma média, né? Depois a gente consegue ter uma média mensal de quanto que você vai gastar, mesmo no verão, né? Que não gasta assim muito gasto, você tem que ter uma noção de que você vai... De segurar esse dinheiro, porque o inverno vai chegar e aí vai vir uma conta alta. Aí né? a terceira? E a terceira, que foi a última, que chegou agora, final do inverno, graças a Deus o inverno tá acabando. Quando eu achei, falei, não, aprendi a mexer nessa máquina, configurei tudo certinho, os horários, as temperaturas, 715 euros veio essa última conta de gás agora. Né? Então assim, num total, no inverno, nós gastamos 1.300 euros de conta de gás, né? Em 4 meses, mais ou menos, 1.300 euros de conta de gás durante o inverno. Gente, então assim, é um valor caríssimo, eu sei, né? Dói no bolso, mas considerando que nós somos uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, considerando o tamanho da casa, é mais ou menos a média que as pessoas gastam, né? Quando a gente conversa com outras famílias, é isso. Mas logicamente que no primeiro ano a gente vai acabar gastando mais, porque a gente não tem estrutura, então assim, roupas quentinhas a gente ainda não tinha, cobertas, boas cobertas. A casa, o Thiago vai falar no final, tipo, a casa influencia demais, bastante. Então, uma coisa que a gente não tinha experiência no Brasil, né? Não tinha nem como saber disso. Não tinha nem como saber. Então,
com certeza pode influenciar ali, você pode fazer com que você pague menos de gás. E outra coisa também, né, gente? O choque térmico. O nosso corpo não tá acostumado, gente. Pelo menos, eu não sei onde vocês moram aí no Brasil, mas eu morava no Paraná, num lugar seco, quente. São José dos Campos, né? Onde É quente, mas Paraná é mais. Então, assim, nosso corpo tá acostumado com aquele calorão. Eu, particularmente, amo calor, né? Amo suar, gente, delícia. Mas a gente chega aqui, é um choque térmico, né? Então, isso também faz com que a gente gaste mais, né? E aí você tem que tentar ter um autocontrole ali, porque se você quiser tua casa pegando fogo todo dia, o dia inteiro. E pra vocês terem ideia, assim, por mais que a nossa casa, nós gastamos tudo isso de gás, mas não foi assim no nível, estávamos de regata, não fiquei nenhum dia eu fiquei de bermuda. Todos os dias com meia, daquelas grossas mesmo, que inclusive estou usando, estou usando aquelas meias bem grossas, mas bem grossas, aquelas que esquentam. Agora tá começando, né? Agora tá bem mais tranquilo. Mas as crianças com aquelas roupas soft, sabe? Aquelas roupas bem grossinha, né? Depois posso fazer um vídeo mostrando quais roupas foram essenciais. Mas todos os dias. Então, assim, o inverno todo, mesmo com o aquecedor ligado, a gente tava com essas roupas bem quentinhas. Tinha dias que, inclusive, tava usando aquelas blusonas, né? A casa eu colocava pra manter ela em mais ou menos uns 20 graus. Porque às vezes você vai falar, mas gastaram 1.300, mas tava de regata em casa, tava de chinelo. Não, gente, nem um dia. Continuo de meia aqui também. Quem me dera, gente, gostaria, mas não. Nós somos bem, quem conhece a gente é bem econômico nesse sentido, então ficamos bastante, né, usamos blusa mesmo assim, né, gastamos bastante. Então, assim, para vocês terem uma ideia do que eu tô falando aqui da casa, né, nós somos uma família de 4 pessoas, né, e eu vou falar dos cômodos aqui, quantos cômodos são. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal, não deixa de se inscrever. Nós estamos começando aqui esse canal e todo domingo, às 11 horas da manhã do Brasil, vai ter vídeo novo. E aqui na nossa casa, como eu falei, são 4 pessoas, 2 crianças, 2 adultos. Então, é uma casa que tem 4 pessoas, 2 crianças, 2 adultos, né? E é uma casa que tem 2 quartos, um banheiro, uma cozinha e uma sala, digamos assim, porque a cozinha e a sala estão tudo meio integrado. É um tamanho bom, uma casa aqui razoavelmente grande até. Né? E por isso também que acaba gastando um pouco mais. Então uma coisa, né, que eu falo hoje, vivenciando hoje na prática aqui, que eu não tinha a mínima noção disso, é o quê? O interessante é que, por mais que a sua casa seja uma casa grande, né, mas que ela seja uma casa que tem os cômodos bem divididos. Porque aqui é uma coisa que depois eu parei para analisar, que não tinha como analisar isso antes. Mas a gente né? Estranhou, né? Porque a gente morou uma época na Inglaterra, né? Sim, exato. Dá papo com outro vídeo, mas lá as casas eram bem divididinho, tinha portas e tal. Então assim, lá era carpete, né? Aqui nós temos um piso frio, né? Uma coisa que eu acho mas aqui na Itália, errado, mas enfim. Né? Mas eu acho interessante o quê? Você conseguir analisar essa disposição dos cômodos para que seja algo bem divididinho. Cozinha dividido com uma sala, que tem uma porta aqui, né? Tipo um corredor. Então, basicamente, está tudo ligado aqui. É sala que entra na cozinha, que entra no corredor e vai embora direto pro banheiro, que entra nos quartos. Então, assim, tá tudo muito aberto aqui. São ambientes que são muito abertos aqui nessa casa. Então, acho que é interessante você analisar isso. Pô, os ambientes eles estão bem divididos. Quarto dividido, sala dividida da cozinha, que tem uma divisão para chegar num corredor e por aí vai. Tem os seus aquecedores, cada um nos seus cômodos, tudo certinho, né? Que faz diferença, né? Porque quando a gente chegou, tinha um aquecedor aqui que não estava funcionando, que é o da porta. Tava muita diferença. Tava muita diferença. Depois que ligou, que a gente viu a sala, ficava super gelada. E aí, depois que ligou, ficou bem quentinho. Então, todos os cômodos têm que ter aquecedor. Assim, olha isso, e se a casa se a casa ela tá preparada para isso, ela tem um bom isolamento térmico. Também você não vai ter como você olhar por dentro da parede e saber se tem ou não, mas é interessante, né? Porque assim, as casas elas vão ser velhas, né? Esse é o padrão italiano, as casas elas são mais velhas mesmo, né? Geralmente. Né? Então é interessante você conseguir ver isso, as divisões dos cômodos, né? E uma coisa muito legal de prestar atenção, mas eu acho que não vai ter como saber disso antes, eu só soube disso depois dos pepinos que apareceram, né? É se as janelas têm uma boa vedação. E o sol, E o sol também, tem que pegar sol, tem que pegar sol, porque isso vai fazer diferença na conta. Aqui nós não temos muito sol nessa casa, né? Pega um pouquinho de sol ali pela manhã e depois o sol vai embora e não pega mais aqui dentro, né? E as janelas com uma boa vedação, porque aqui a gente teve bastante problema, agora diminuiu um pouco, porque está esquentando, né? De transpirar muito, de condensar, mas isso por outros problemas que a gente teve aqui dentro desse apartamento, né? Condensava essa água e a água escorria pela parede, né? A gente teve bastante esse problema. Então são essas coisas que é interessante de ficar atento para que não vai ter como. Você vai ter que gastar com gás. Você vai ter que pagar essa conta. Não tem como ficar sem. Mas você fala, não, no inverno vou me encher de blusa, não vou ligar o gás. Você vai ligar o gás. Não tem como ficar sem.
quarto, né? Uma casa de um quarto, que na realidade é uma família, né, gente? Vamos combinar. Mas, igual eu falei, essa questão dos cômodos serem bem divididos, né? E também, nós chegamos no verão, né? Nós chegamos aqui em agosto. Então a gente demorou pra ver esses problemas. No verão a gente achava massa. Nossa, super fresquinha a casa, corrente de A ar. gente deixava tudo aberto, era uma delícia, um ventão entrando. Aí chegou o inverno, se lascamos. É. Mas assim, é uma casa boa, tem estrutura, né? Bonitinha, ela é bem espaçosa, mas acho que vai ajudar, né, a pessoa a pensar nesses pontos que, obviamente, não dá pra saber muito no Brasil. Né? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui agora. Eu te vejo no próximo vídeo e se inscreva aqui no nosso canal, Família Comum. Duas chamadas? Não, se inscreva a gente já falou. Já falou? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de já deixar aqui o seu like, o seu curtiu. Eu te espero no próximo vídeo. E não se esquece, no próximo domingo, às 11 horas. Tchau! Tchau, tchau.